Meus amigos, seja você pessoa física ou jurídica, na realidade, quando você precisa de um empréstimo, de algo de um apoio desse tipo, pessoas jurídicas, principalmente as empresas, a gente viu isso muito recentemente pelas dificuldades impostas por esse tempo de pandemia. Foi muito comum a gente ouvir empresários dizendo: poxa, eu precisava de tal coisa, mas é um conjunto de exigências enorme para a gente, né? Hoje, até mesmo as grandes empresas, que têm um grande suporte técnico de consultorias e tudo, mesmo elas gastam hoje muito dinheiro para poder corresponder à burocracia que existe nesse país. Agora, você imagina a pequena e a média empresa que não tem esse suporte todo. O grau de dificuldades para se chegar a um crédito, quando nós sabemos que, principalmente em momentos delicados assim da economia, cabe à nação, e a gente vê no mundo assim, socorrer o setor econômico até para socorrer os próprios cofres, né? Porque também ele é interessado nisso, o Estado, no caso. E é exatamente para conter, ou pelo menos para facilitar, para descomplicar, desburocratizar a obtenção de crédito, que uma medida provisória pode garantir proximamente a dispensa de uma série de documentos na hora de contratar ou renegociar empréstimos, tanto para empresas como para pessoas comuns, para pessoa física, no caso. Está à frente desse propósito o deputado Ricardo Silva, que nós sabemos é deputado pela nossa região aqui, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto, e compreende também aqui, não a região, mas digo a sua área de atuação exatamente, também a nossa região aqui, por isso que é com ele que nós vamos conversar sobre isso nesse momento. Deputado Ricardo Silva, bom dia. Oi, Décio, bom dia para você, bom dia, Adalberto, a todos que acompanham. Bom dia. Em transmissão simultânea pela rádio, pela TVM. É uma alegria falar com vocês e principalmente sobre temas tão importantes para o nonosso Brasil. Essa MP 1028, que de fato destrava o crédito no Brasil. Eu tive a grata satisfação de apresentar o projeto substitutivo que foi aprovado em plenário, projeto de nossa autoria, alterando pontos dessa MP e garantindo com que o pequeno empresário, o microempreendedor, o médio e o grande empresário também tenham mais facilidade na obtenção do crédito com juros baixos nessa pandemia. Essa situação que estava garantida aí tem tempo para acabar. O que você pretende? É uma prorrogação, é isso, Ricardo? É isso. Essa MP veio com um prazo muito curto. O governo editou ela e ela teria o seu prazo final no mês de julho, sem que as pessoas tivessem acesso aos benefícios desse texto. Sei. O presidente da Câmara, Arthur Lira, me nomeou relator dessa MP, justamente pela nossa característica de ter um trabalho rápido. Em uma semana e meia, eu elaborei o relatório dessa MP, dialoguei com a FEBRABAN, com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, e nós conseguimos, então, no texto substitutivo, além de incluir microempreendedores individuais que não estavam no texto, além de incluir aposentados e pensionistas nas linhas de crédito também para essas pessoas, nós garantimos para o comerciante, para os pequenos empresários, para todas as empresas que não apresente aquela série de documentos exigidos, por exemplo, para conquistar o Pronamp. Acho que o Pronamp é o exemplo máximo disso, Daércio. O Pronamp foi editado pelo governo federal, programa de acesso ao crédito com juros subsidiados, mas na prática o comerciante foi buscar o crédito e não conseguiu. O gerente do banco pedia uma série de documentações, que não pode ter nenhuma inscrição de dívida ativa, o nome não pode estar no CADIM, não pode ter nenhuma dívida de FGTS com o governo, com nada. Poxa, a pessoa nessa pandemia ficou com dívida, a pessoa nessa pandemia teve dificuldade, e essa MP veio justamente para destravar o acesso ao crédito, o acesso ao Pronamp em especial, que agora se torna definitivo. Mas, deputado, por outro lado, dispensar, por exemplo, uma situação em que o sujeito ou a empresa estão negativados, não seria, pergunto eu, premiar o inadimplente, ainda que ele tenha bons argumentos para essa inadimplência, premiar o inadimplente, inclusive em detrimento do bom pagador ou de quem é um pagador pontual? Daércio, sua pergunta ela é fundamental e por isso que essa MP tem efeitos provisórios.
a validade dela nós prorrogamos até dezembro deste ano. Não é um texto eterno, justamente por isso. O que é que nós temos que pesar, Daércio? Aí nós estamos diante de uma realidade grave que nós temos que colocar os pesos na balança. De fato, pessoas inescrupulosas ou pessoas que não têm a mania de ser um bom pagador tentarão usar essa MP. Mas ela tem freios nela também. Ela tem freios. E um dos freios é dizer que a inadimplência tem ocorrido em razão da pandemia. É um dos freios. Mas, Daércio, nós temos outras milhares e milhares de pessoas que não são assim. O povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo que paga as suas contas, é um povo que paga os seus impostos e que nessa pandemia, meus amigos de bares, restaurantes, comerciantes, ficaram na pior com abre, fecha e precisam de acesso ao crédito. Então, o que nós fizemos? Nós vamos, no texto, beneficiar aquela boa pessoa que, em razão da pandemia, teve problemas, em razão da pandemia, e nós vamos fazer com que isso seja temporário, durante a vigência da pandemia. Isso acabaria em julho, foi um prazo extremamente exíguo, ninguém nem ficou sabendo disso. Nós conseguimos dar ampla visibilidade, fui o relator do texto, incluir mais pessoas, por exemplo, o microempreendedor individual, que muitos ficaram aí passando fome nessa pandemia. Jogamos para dezembro o prazo final para a pessoa conseguir o acesso ao crédito. Então já fica como alerta aqui para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, que essa lei já está em vigor. Foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado no último dia 30 de julho, 30 de julho, foi sancionada pelo presidente da República. O mal pagador, de fato, é verdade. Não é difícil para o próprio sistema identificar o mal pagador contumaz, porque ele certamente tem um histórico de vamos dizer assim, de inadimplência. Então, enquanto que alguém que tenha uma situação absolutamente pontual no seu prontuário aí, que ele, por alguma razão muito pontual, deixou de ser regular com seus pagamentos, também poderá ser perfeitamente identificado. Agora que eu entendi melhor, é possível separar o joio do trigo, então, né, deputado? Claro, devemos separar o joio do trigo, e as pessoas que terão acesso a isso são aquelas pessoas que ficaram inadimplentes durante a vigência do decreto de calamidade, né? A verdade é que o abre e fecha, Daércio, a prática foi isso, abre, fecha, abre. As pessoas acabaram quebrando. Claro que nós sabemos que temos que proteger a saúde em primeiro lugar, mas a economia também é vida, a economia também diz respeito à vida das pessoas, e muitas pessoas quebraram. E essa MP, ela é muito simples, porém ela é de uma valia gigantesca, um efeito gigantesco, é o que nós esperamos. Eu falei com a FEBRABAN, falei com os bancos, para que os bancos se engajem no cumprimento da lei. É uma lei federal que já está em vigor, é direito das pessoas terem acesso aos programas do governo, e aí, repito aqui, o exemplo é o PRONAMP, que é um programa do governo para conceder crédito com juros subsidiados pelo governo por um fundo garantidor, que o comerciante, na prática, quando foi pegar a sua primeira edição do PRONAMP, não conseguiu, que agora pode ir ao banco, se encaixando aí nos requisitos, lutar pelo crédito, lutar para que retome o seu negócio, para que retome a geração de empregos. É isso que nós queremos. Estamos conversando com o nosso deputado aqui pela região, deputado federal Ricardo Silva. Deputado, é verdade mesmo que essa burocracia toda é um grande impedimento, mas de outro lado, ouvi nessa fase de pandemia que muitos deles, pequenos, sobretudo e médios empresários, tentaram buscar esses créditos no momento em que a Selic tinha quedas mensais. Chegamos a baixas taxas aí, que agora estão subindo outra vez, mas principalmente naquele momento, eles diziam, olha, estão anunciando lá 2,25, mas eu chego lá e estão cobrando 3,5. Essa história da Selic, que na prática é anunciada de um jeito, mas o sujeito chega lá no balcão é outro, né? A taxa de juros é bem maior, né? Isso não vai se ajustar nunca, deputado. É propaganda enganosa, né, Daércio? E as pessoas, elas estão cansadas. Aliás, sempre que você vai contratar um crédito, um financiamento,
Toma cuidado com as taxas anunciadas, porque muitas vezes anunciam uma taxa, anunciam a correção por um índice, por exemplo, dou outro exemplo aqui. Quem fez negócio com base no IGPM, meu Deus do céu, sofreu demais. O IGPM explodiu. Superaram 30%, então uma loucura. Contratos que dobraram o valor aí praticamente, e geralmente é usado para fazer aí o reajuste de aluguéis, então o IGPM. Agora, é preciso que todos nós estejamos vigilantes com relação a isso. É até bom você falar que é um alerta que a gente traz para o Congresso Nacional também sobre a real informação sobre esses índices e com maior transparência para a nossa população. Deputado, você é bastante jovem, embora atuante, inteligente, um sujeito admirável dentro do setor da política, alguém que se revelou uma grande liderança mesmo e ainda precocemente, né? Mas você tem o histórico aí do seu pai, sempre deputado estadual aqui, isso tudo deve ter ajudado bastante. O seu pai, talvez até você, mas principalmente o seu pai, deve se lembrar que lá pelo fim dos anos 90, 80, 90, não me lembro quem era o presidente, houve lá um grande plano de desburocratização. Nós estamos num país que as empresas não aguentam mais pagar o preço. Se a empresa quiser estar certinha, ela tem que ter um suporte caríssimo hoje, trabalhando para aquele empresário, porque senão ela não consegue dar conta, dado o grau de exigência desse país. Não está na hora desse Congresso, junto, ou particularmente mais tarde, aí, após outras reformas mais urgentes, começar a pensar num país mais descomplicado do que esse aqui, não, deputado? Passou da hora, Daércio, passou da hora. Eu tenho defendido muito aqui, até vou te mandar um pronunciamento que eu fiz na tribuna da Câmara Federal recentemente sobre a reforma tributária. Nós temos, na questão tributária brasileira, para se abrir uma empresa, um inferno. A pessoa tem que estar cercada de profissionais que possam orientar, senão ela cai numa faixa tributária que o empresário não aguenta, ele acaba morrendo. A gente falava com uma proprietária de uma grande empresa do ramo de cosméticos, que é instalada em São Paulo e Minas Gerais, uma das maiores do Brasil. Falava com a proprietária, eles estavam sendo cobrados uma alíquota de 5% de um imposto. Do dia para a noite a Receita entendeu que era 25%, começou a cobrar isso, uma dívida que ultrapassou aí 50 milhões de reais, e a empresa sendo cobrada errado, porque as leis tributárias elas significam um emaranhado de loucura, e a própria Receita que cobrou errado está cobrando a mais agora, e a empresa pode quebrar por isso. Então é algo que a gente fica muito chateado. A reforma tributária ela precisa simplificar toda essa questão. E a reforma tributária meio que perdeu o embalo. Eu fico chateado porque no fim do ano passado o Congresso estava imbuído de votar a reforma tributária. Houve uma guerra política do Rodrigo Maia com o governo federal, e nessa guerra política eles não votaram nenhuma reforma. Agora o presidente Arthur Lira está colocando a reforma tributária mais uma vez, e ela vai fatiada, mas ela tem que ir. Para que nós possamos resumir, Daércio, nós precisamos tirar a tributação da folha de pagamento das empresas. Hoje o empresário, para contratar alguém, ele paga mais imposto do que salário. Se você pegar aí no RH da empresa que vocês trabalham, da TVM, da Rádio Saudade, pegar aquilo que se paga para um funcionário, se for pegar aquilo que vai para o governo, é mais do que o salário do funcionário. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido, porque isso desestimula a geração de empregos. E aí nós temos que mudar o eixo, tirar da produção a cobrança tributária. O Brasil cobra na produção quem produz arroz, feijão, quem produz ferro, quem produz um produto manufaturado, quem produz está pagando para produzir aquilo, só que o Brasil erra ao não tributar os dividendos. Então nós temos aí a tributação da produção e não do lucro. E aí quem ganha muito com isso é o sistema financeiro brasileiro. Os bancos adoram o sistema brasileiro de tributação, que é um sistema que cobra quem produz, e quem não produz nada não cobra. Então aí os bancos dividem os lucros bilionários que eles têm, bilhões e bilhões, sem cobrar um centavo de imposto. Não faz sentido. A reforma tributária brasileira tem que, na esteira do que você disse, simplificar o nosso país, simplificar o nosso Brasil, Daércio. Em algum momento nessa reforma que vocês estão discutindo aí no Congresso, trata sobre aquilo que, a meu ver, deveria, se é que isso cabe numa reforma tributária,
tornar obrigatória ao Estado a correção anual da tabela do imposto de renda, que tem se revelado uma grande injustiça, mantido por vários governos, desde o Lula, Dilma, Temer, o próprio presidente atual que disse que ia corrigir e não corrigiu coisa nenhuma, de tal modo que o sujeito ganha uma merreca de um salário e pouco, está pagando já imposto de renda, porque a tabela está lá naqueles tempos idos. Não dá para incluir nessa reforma uma obrigatoriedade de que o Estado seja obrigado a fazer a correção anual? Meu amigo, você disse o tema fundamental. Existe um projeto de lei de minha autoria, vou te encaminhar também, Laércio. Parabéns, viu, por essa fala aqui. É isso, a não correção da tabela do imposto de renda está cobrando, jogando a carga tributária na lomba, nas costas das pessoas mais pobres. É isso que está acontecendo e eu estou aguardando o espaço para abertura de emendas à reforma tributária. Não está esse tema no texto original, não está no texto, mas eu vou inserir por uma emenda de minha autoria. Eu sou hoje vice-líder do PSB na Câmara. Como vice-líder do PSB, eu assino em nome da bancada do PSB. São mais de 30 deputados. E isso, até abrindo um parêntese aqui, Laércio, foi um fato muito bacana, porque com 1 ano de mandato, eu já chego à condição de vice-líder do partido, que tem as mesmas atribuições do líder, são atribuições importantíssimas no trâmite legislativo. Então, nós vamos apresentar em nome do PSB essa emenda à reforma tributária, que já consta de um projeto de lei de minha autoria, que tramita também na Câmara dos Deputados, obrigando a correção anual da tabela do imposto de renda, porque se assim não acontece, cada vez mais as pessoas que ganham menos estão entrando na faixa dessa cobrança desleal. Muito obrigado, deputado, pela sua participação, gentileza nos atender. Deputado Ricardo Silva, deputado federal da nossa região. Muito bom dia e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Laércio. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua história. Obrigado. Você que é um grande comunicador em nossa Matão e a nossa grande região. Estou à disposição sempre. Conte comigo aí. Muito obrigado, deputado.